A primeira etapa, a primeira grande dificuldade para diagnosticar dor miofacial na consulta com o paciente é na comunicação. Então, vocês vão ter que aprender a pegar, a ler nas entrelinhas daquilo que o paciente fala, onde é que está a dica. Porque se ele fala assim, eu tenho uma dor, tipo um choque que corre exatamente esse trajeto aqui. Bom, isso aí já é uma dica para pensar em dor neuropática, uma radiculopatia. Eu tenho uma dor que fica latejando aqui no meu dedão. E você olha, está vermelho, está inchado, está inflamado. Sim, tá, uma dor inflamatória. Mas eu tenho uma dor que pega aqui na minha orelha e vai para trás do meu olho direito. E ainda tem um zumbido no ouvido. Aí você, como assim? Essa é a terceira dica. Se a história não faz sentido, se a história da dor é uma história sem pé nem cabeça, não faz sentido, pensa em dor miofacial, tá? Então, foi ontem mesmo, atendi uma paciente que veio com uma história de que estava com muita dor no ouvido, atrás do olho e com zumbido ao mesmo tempo. Como eu já conhecia, já sabia do que era, já fui direto ao assunto. O ponto gatilho no esternocleidomastoide pode fazer exatamente isso. A dor pode ser referenciada no ouvido, pode seguir ao redor do olho e com frequência dar zumbido. Perguntaram muito isso, se zumbido poderia ser provocado por ponto gatilho. Pode sim, e não é raro. É relativamente frequente, ainda mais quando o paciente já passou por vários otorrinos e ninguém descobriu o que ele tem. Pode palpar lá o esternocleidomastoide. Então, esse foi o primeiro passo. Segundo passo, vamos entender o seguinte. Se eu tenho ponto gatilho, quer dizer que aquela musculatura está encurtada. Se o músculo está encurtado, como é que está a amplitude de movimento? Está reduzida. Então, eu vou pegar esse exemplo do esternocleidomastoide. Se eu tenho ponto gatilho no esternocleidomastoide, e se esse músculo está encurtado, a amplitude de movimento vai estar reduzida. Então, eu pedi para a paciente fazer assim, olha, vira o rosto para um lado e vira para o outro. Daí ela me disse, está repuxando para cá. Está repuxando? Aonde? Bem aqui. Assim, muito bem. O outro passo que eu poderia fazer, mas nesse caso não se aplica, seria testar a força. Testar a força do esternocleidomastoide isoladamente é difícil, vários outros músculos vão influenciar. Então, nesse caso específico, não entra aqui na semiologia testar a força dele. Mas por quê? Porque na dor miofacial e no encurtamento muscular, a força está reduzida, se você comparar com o lado contralateral. Mas isso é muito fácil a gente ver no infraespinal. E daí o próximo passo, então, seria fazer a anatomia palpatória, ou seja, palpar a musculatura. E eu tenho duas formas diferentes de palpar. Eu vou primeiro mostrar aqui na minha mão, que vocês todos podem palpar. Vocês podem fazer em vocês mesmos. Então, peguem aqui essa parte da mão de vocês e palpem a musculatura que tem ali. Vocês têm que apertar o suficiente para a unha mudar de cor. Isso é para vocês terem uma noção do quanto tem que apertar. Por quê? Porque se apertar muito leve, não vai sentir nada. Não vai conseguir estimular o ponto gatilho. Então, o ponto gatilho, para ser estimulado, ele precisa de uma certa pressão. E aí, isso vocês vão ter que treinar na prática. Então, procura, aperta, mas não tenha dó de apertar. Se apertar demais, vai doer em qualquer lugar do corpo. Se apertar demais aqui, vai doer. Se apertar demais aqui, vai doer. Se apertar demais aqui, vai doer. Não é nem de mais, nem de menos. É encontrar um meio termo. E aí, sem querer complicar muito, mas já complicando, dependendo do perfil, do biotipo da pessoa, se é uma pessoa mais gordinha, muito magricela, talvez você precise botar mais ou menos pressão nesse seu dedo. Mas, de uma maneira bem prática, você tem que apertar o suficiente para sentir o músculo. Então, lembrando que nós temos pele, subcutâneo, gordura e depois o músculo. E você tem que sentir bem esse músculo, sentir as fibras musculares passarem no seu dedo, tá? Então, você vai ordenhar essa musculatura para sentir como é que está o tônus muscular basal dessa musculatura e se vocês conseguem perceber ou sentir alguma banda tensa localizada ali dentro. Encontrei a banda tensa. Beleza. Então, agora, vamos imaginar. Tem uma banda tensa aqui no esternocleidomastoide. E tem sintoma típico de dor miofacial. Então, agora, o próximo passo, já que eu sei que tem uma banda tensa, localizar em que altura que está o ponto gatilho. O ponto gatilho pode estar aqui, 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 aqui ou aqui. E eu não sei, e o paciente não me diz. Então, nós vamos explorando. E uma maneira bem prática que eu faço é o seguinte, eu peço ao paciente assim, olha, aqui é o número 1. Aí aperta em cima. Aqui é o número 2. Aqui é o número 3. Aqui é o número 4. Qual foi pior? O número 3. Então é aqui. Pronto. E aí já facilitou a localização do ponto gatilho. De modo que eu uso muito a colaboração do paciente. Ele me diz aonde que está a dor dele. E isso fica mais fácil. Quando eu estou palpando o músculo, às vezes eu peço assim, me diz onde é que está a sua dor. É mais para cima ou mais para baixo? Mais para dentro ou mais para fora? Deixa ele te guiar. Ele está sentindo na pele o que quer que seja que ele esteja sentindo. E nós não. Então, esse é o próximo grande passo, localizar o ponto gatilho. Algumas pessoas andaram criticando os meus vídeos, dizendo que eu faço agulhamento seco sem luva de procedimento. Pois bem, a palpação da banda muscular com a luva ou sem a luva faz diferença. Pelo menos, para mim, eu sinto diferença. Eu tenho muito mais facilidade de percepção com a mão sem luva. Com a luva, atrapalha um pouco.
Com relação à biossegurança, com relação à minha segurança, eu me sinto muito à vontade de fazer isso. Eu tenho sempre uma gaze do lado, um algodãozinho. Se eventualmente sair uma gotinha de sangue, eu vou ali e limpo. E com relação à segurança do paciente, com relação a estar contaminando uma agulha, se eu lavar as mãos ou se eu usar a luva de procedimento, dá no mesmo. Nenhuma bactéria foi demonstrada ser capaz de aderir no corpo da agulha. Portanto, e outra, não vou segurar no corpo da agulha, eu vou segurar no cabo da agulha. Então, para quem não conhece, esta aqui é uma agulha o kit, mandril mais agulha de acupuntura. Eu estou segurando nessa parte mais espessa da agulha, a gente chama isso de cabo. Entre o cabo e o corpo, que é essa parte daqui, tem a raiz. E aqui é a ponta da agulha, certo? Então, a ponta, o corpo, a raiz e o cabo. A gente sempre vai manipular a agulha segurando pelo cabo. Na hora de introduzir a agulha no mandril, isso aqui que é o mandril, esse tubinho de plástico, tem muita gente que gosta de fazer assim, olha, entra com a agulha de ponta em direção ao mandril. E isso não é uma técnica segura. O correto seria entrar com o cabo em direção ao mandril, depois deixa ela cair, assim. E aí vocês podem perceber que a pontinha da agulha fica para fora, né? Olha lá. Então, a pontinha da agulha para fora, agora eu quero botar essa pontinha da agulha para dentro. E eu faço isso segurando assim, eu seguro a ponta da agulha aqui com o meu dedo indicador. Ó, tá vendo? E assim ela não cai. Com relação ao diagnóstico, a gente tem que identificar a maneira como a pessoa se manifesta, como que ela fala, o que ela explica, como é que está a fala dela. Suspeitou de dor miofascial, vamos para o exame físico. No exame físico, eu vou palpar a musculatura, testar a amplitude de movimento, testar a força e, de seguida, partir para o agulhamento seco, tá? Qual a diferença do agulhamento seco para o agulhamento molhado? Nenhuma. A diferença é que no molhado eu vou infiltrar alguma coisa. Tanto faz se é anestésico, se é soro fisiológico, se é o diabo que for, não faz diferença. O que faz a diferença é o ato mecânico de uma agulha entrar e tocar no ponto gatilho. Portanto, se a agulha que eu vou usar não faz diferença, eu escolho sempre a agulha mais confortável, que é a menos calibrosa, que é a agulha de acupuntura. Bom, então, vamos pegar um caso real hoje aqui. Eu tenho aqui com vocês a minha esposa, que está com uma dor miofascial, e eu primeiro quero que ela diga para vocês, as palavras dela, o que ela está sentindo, depois eu vou examiná-la. Então, Ju, vem para cá. E aqui fala para eles o que você está sentindo, como é que você está sentindo. Nem dá o diagnóstico, só fala o que você está sentindo. Eu tenho a amplitude de movimento encurtada. Eu sinto dores aqui, tipo como a minha pele a minha musculatura estivesse magoada. Está sentindo como se a musculatura estivesse magoada, olha só. E levantar o braço dói um pouco. Levantar dói. Levantar dói. Botar a mão na nuca, você consegue? Dói? Só até aqui. E é por trás assim? Assim. Dói? Dói. Ok. O que mais? É isso, né? Na verdade, eu tenho esse ponto já toda semana. E por quê? Porque eu não corrijo os fatores perpetuantes. Eu durmo sempre de mau jeito, eu durmo sempre com essa mão. Na verdade, a cabeça em cima... Não, você fica no celular muito tempo assim. Também. Então tá. Então, identificamos pela anamnese e suspeitamos de dor miofascial. O próximo passo é, vamos testar a força. Então, vou primeiro testar a força do braço bom. Aí, vamos para o exame físico. A primeira coisa, então, é localizar os acidentes anatômicos que vão me permitir chegar na musculatura. Então, no caso, o infraespinal é um músculo muito fácil e muito seguro de agulhar. É o músculo que eu digo que é o showman. Se você quiser demonstrar agulhamento seco para alguém, usa o infraespinal. Primeiro, porque ele é extremamente prevalente, ele é seguro de agulhar, isso. E ele é ótimo de demonstrar porque a semiologia dele é muito rica. Então, olha aqui. Aqui está a borda medial da escápula dela. Aqui está a espinha da escápula. Aqui está a pontinha da espinha da escápula. Agora dá para ver bem, né? Abaixa a cabeça aqui um pouquinho. Ok. Você levanta a cabeça. Aqui é C7, T1, T2, T3. Ok. Bom. As fibras do infraespinal vão correr daqui para cá. Certo? Então, elas estão correndo nesse sentido aqui. Por quê? Quando esse músculo contrair, ele vai fazer isso. Certo? Então, assim eu estou alongando o infraespinal e assim eu estou contraindo o infraespinal. Perfeito. Como é que eu vou palpar o músculo? Sempre no sentido perpendicular das fibras. Então, eu vou
botar meu dedo em cima da pele dela e meu dedo não escorrega em cima da pele, tá? Isso aqui é carinho e sedução. A gente não quer fazer isso, a gente quer palpar o músculo. Então, onde eu encostar na pele, agora eu vou empurrar a pele subcutânea. Minha mão sobe, vai fazer um ganchinho e desce. Então, vou mostrar para vocês, olha. Sobe, faz um ganchinho e desce. Então, e isso com uma certa pressão. O quanto de pressão? O suficiente para sua unha mudar de cor. Quer sentar na cadeira, João? Bota o bolinho no chão. Estou pedindo para ela sentar, gente, porque é uma regra de segurança. Vocês nunca vão agulhar alguém de pé. Tá? Algumas pessoas sentem muita dor, isso pode gerar uma reação autonômica, a pessoa pode colapsar na sua frente. Então, o ideal é deitado, se não sentado. Como a Ju já agulhei várias vezes, eu me sinto bem seguro de agulhar ela sentada. Mas aqui, então, na palpação. Eu vou procurar em qual dessas fibras aqui está a contratura muscular. E ela vai me ajudar a localizar e ela vai me dizer aonde que é a dor dela. Então, Ju, mais para cima, mais para baixo. E aqui é uma coisa bem artesanal, é bem investigativa, devagarzinho. Mais perto, tá perto. Por aqui. Por aqui. Aqui. Aí, um pouco Mais para dentro. Nota que se eu apertar um pouquinho, fica mais difícil para ela perceber. Então, eu tenho que apertar um pouco mais. E eu vou sentindo isso aos poucos. Eu começo apertando de leve, porque cada um tem uma certa sensibilidade à dor. Eu não posso ir com muita sede ao pote de primeira. Aí. Aqui? Essa é a sua dor? Ó. Então, essa é uma outra dica. Peguei aqui o ponto, eu vou até marcar para a gente poder lembrar. Mas, aqui está o ponto gatilho dela. E quando eu apertei aqui, a dor foi para algum lugar, Ju? Sim. Para onde? Pro braço. Então, o padrão de radiação do infraespinal ela pode subir para a região da nuca, mas frequentemente é do ombro em direção ao braço e às vezes até a mão. É uma dor que vai irradiar pela face lateral e anterior do meu braço, muitas das vezes vai até a mão e com muita frequência produz dormência ou formigamento nas mãos. E essa geralmente acaba sendo a queixa principal. O paciente chega para você dizendo, eu estou com minha mão dormente, não sei o que aconteceu. Procura aqui atrás no infraespinal, que existe uma grande chance de você encontrar alguma coisa ali, certo? Bom, então, vamos lá. Já passei meu álcool gel na mão, já estava com a mão limpa. Estou abrindo aqui uma agulha nova. E vamos lá, Ju. Me ajuda a localizar o lugar exato. Cadê? Não? Um pouco. Perto. Aqui? Não? Bem aqui? Aqui, então. Então tá, essa é a sua dor. Essa é uma pergunta muito importante. Essa é a sua dor? Se o paciente disser que sim, o diagnóstico está feito. E aí, olha, outra dica. Depois que eu localizei a banda tensa, eu vou fixar ela contra os meus dedos aqui. E essa mão agora é sagrada, essa mão não solta por nada, nada. Em nenhum momento eu posso soltar essa mão. Porque senão o músculo vai soltar e eu não sei mais aonde eu vou estar agulhando. É um agulhamento às cegas. Portanto, se eu fixar a banda, já não me deixa tão cego assim. Mas se eu soltar, eu já não estou sabendo mais nada. Aí é tentativa e erro. Bem aqui, né? Então, tá bom. Então, a outra dica, quando eu for colocar a agulha, não é empurrar a agulha, é dar um tapa seco na agulha para que ela entre de uma vez só. Se entrar rápido, não dói, mas se entrar devagar, é bem desconfortável. E agora vamos seguir para a pistonagem. Então, a pistonagem nada mais é do que eu entrar e subir com a agulha várias vezes até eu encostar e encontrar o ponto gatilho. Quando eu encontrar o ponto gatilho, vai ter o twitch. E sempre é bom avisar o paciente que vai dar o twitch para que ele não se assuste quando acontecer. Tá? Pegou? Pegou no osso. Não, ainda não. Pegou. Ju, não pegou o osso. Não, pegou. Pegou o osso. Mas deu twitch? Deu. Então tá, vamos ver se tem mais alguma. Outro twitch? Ficou tá muito profundo, eu não consigo sentir o twitch. Se você está falando. A gente nem testou a força do seu braço, né? Quer testar agora? Sim. Então, peraí, que eu esqueci de fazer uma coisa do exame físico dela, de testar a força. A gente testou, vamos testar.
Minha amplitude de costas, a amplitude de movimento desse braço, bota ele lá para trás o máximo que puder. Ó, devia ter feito isso antes, tá? Agora volta, agora esse braço o máximo que você puder. Ó, tá alterado, a amplitude de movimento tá alterada. Agora vamos testar a força, vira de frente. Cotovelo grudado no corpo. E agora eu vou empurrar aqui, força. Não, fica parada assim, estática. Força, força. Ok, o outro lado. Força, força. Força nenhuma. Então tá. Então agora sim, vamos lá. Vamos ao agulhamento. É isso aqui? Fica perto. Aí. Isso aqui, peguei bem. Vamos lá. Ai. Pegou? Sim. Era esse? Ai. Tá profundo, né? Tá. Ok. Tudo bem? Então, enquanto eu estou fazendo isso, eu vou comentando algumas coisas com vocês, mas parem e pensem quanto tempo eu demorei no exame físico, na anamnese e nesse agulhamento. Isso vai demorar no máximo 5 minutos. Então, é o tipo da coisa que dá para fazer durante o acolhimento ou em qualquer consulta de 20 minutos. Tudo bem? Quer que eu pare por aqui? Acho que já deu. Sério? Tá. Ele tenta mais um pouquinho. Dá para um pouquinho mais? Então, o que eu faço? Eu paro de tempos em tempos e pergunto como é que está a tolerância à dor da pessoa. Por quê? Eventualmente, pode estar provocando muita dor. E isso pode provocar uma reação vasovagal e a pessoa se sentir mal. Então, às vezes, é interessante você deixar o controle do agulhamento na mão do paciente. Assim, quer que eu pare? Tá bom por aqui hoje? Posso continuar? Se o paciente der o ok, beleza. Se ele ficar pensando muito, deixa ele respirar ou para. Tá? Aí repete a semana que vem. E também porque ele vai ficar sensibilidade. Tá. Então, quando a gente pega e dá o twitch, desarmou um ponto do gatilho. Agora, quantos pontos do gatilho será que ela tem aqui? Ninguém sabe. Só vou saber isso se eu fizer o agulhamento, a pistonagem. Daqui a pouco eu explico o que é, tá? Au. Opa, tinha mais coisa aqui, né? Dá para notar? Esse músculo aqui é o redondo menor, não é o infraespinal. Tudo bem? E mais para cá, tem algum outro ponto do gatilho? Não? Não, é Nada. tranquilo. É só aquele ponto mesmo, né? Algumas pessoas perguntaram ontem se eu preciso deixar a agulha. Não. Fica dolorido. Eu posso deixar a agulha assim. Por quanto tempo? Por 5 a 10 minutos, no máximo 20 minutos, não mais do que isso, dependendo do caso. Mas, se eu conseguir provocar o twitch, não tem necessidade, já posso tirar a agulha de cara. Então, vamos lá. Tirei a agulha, mexe um pouquinho seu braço agora, vê como é que ele tá. E aí é importante comentar que o ponto onde deu o twitch, onde a gente agulhou, esse ponto vai ficar dolorido, vai ficar bem machucadinho. E é importante falar assim, olha, é assim mesmo, não te preocupa, daqui a pouco melhora. Tenta botar o braço aqui para trás agora. Ó, bem mais, né? Compara com o outro. Vocês lembram daquilo que eu tinha mostrado? E não foi combinado, tá? Vamos testar a força. Então, de novo, esse daqui. Segura. O cotovelo grudado no corpo. Assim, aí. Força, força, força. Beleza, o outro. Aí. Segura. Força, força. E a força preservada. Então, agora, não acabou ainda. O próximo passo é orientar os fatores perpetuantes, ensinar o alongamento. Então, você pode alongar puxando o seu braço aqui. Puxa por 8 segundos. Melhor, perdão. Você vai fazer a contração do músculo, contrai o músculo por 8 segundos. E depois você vai puxar o braço por 12 segundos. E repete isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E coloca uma bolsa de água quente ali. Tá bom? Vai lá botar o calor local. E assim foi mais um para a série do Levanta-te e Anda. Resolvido o problema, não vai ter mais, a não ser que ela não corrija os fatores perpetuantes. Então, qual o problema dela? Ela fica deitada na cama, mexendo no celular nessa posição o tempo todo,
e nessa posição eu estou o tempo todo contraindo meu infraespinal. Então, ou é isso, ou é porque ela dorme toda troncha, abraçada no gatinho dela. Então, tem que corrigir isso, senão a dor vai voltar e é o que acontece, né? Mas aqui, casa de ferreiro, espeta de pau, vocês sabem como é que é. Mas eu acho que foi bem bacana essa oportunidade de mostrar que vocês viram como é que estava a amplitude de movimento, como é que estava a força dela antes. E eu juro, não foi combinado, gente, não foi mesmo. É porque toda semana eu agulho esse infraespinal dela, tá? Quantos graus coloca a agulha? É o que eu falei. Esse músculo é um músculo extremamente seguro de agulhar. Por quê? Porque se eu transfixar um músculo por completo, eu vou bater na escápula. Então, eu posso entrar qualquer angulação, até 90 graus. O que eu vejo, gente, o mais importante é o seguinte, o mais difícil não é o agulhamento, o mais difícil é localizar o ponto gatilho, fechar o diagnóstico. Então, fechou o diagnóstico quando? Quando ela tinha uma dor estranha, que tinha um padrão de radiação de referência da dor à distância, e tinha uma banda muscular tensa, e tinha força reduzida e amplitude de movimento reduzido. Ali fechou o diagnóstico. A próxima grande dificuldade seria localizar o ponto exato. Porque se eu não agulhar o ponto central, aquele que mais reproduz a dor dela, essa dor vai acabar, não vai resolver por completo. Ao redor de um ponto gatilho, eu posso ter vários outros pontos gatilhos satélites. E aí ontem alguém perguntou, será que eu agulho tudo? Não precisa. Porque se você consegue desativar o ponto gatilho central, o poderoso chefão, os outros se desarmam juntos. Então, basta você encontrar, a pergunta é aquele que mais reproduz a sua dor. Então, quando você encontrar o ponto, o paciente franziu a testa assim, de dor, provavelmente você acertou na mosca. E aí você faz aquela pergunta de ouro. Essa é a sua dor? Se o paciente der um ok, você está autorizado a inserir a agulha. Vamos falar sobre a questão da pistonagem. Imagina que isso aqui é a minha agulha, tá? Aqui é o músculo. Eu entrei com a agulha. Ela está ali para dentro do músculo. Só que eu não sei aonde que o ponto gatilho está aqui embaixo. Então, eu vou fazer a pistonagem. A pistonagem, vou fazer agora em câmera lenta. Eu tenho que subir com a agulha até a superfície, dou uma nova direção a ela e agora vou. Depois eu volto, dou uma nova direção a ela e agora eu vou. Por quê? Porque se eu for mudar a direção da agulha aqui agora, olha, aqui essa parte toda que está para dentro do músculo vai ficar presa ali, não vai mexer. Então não adianta eu virar o cabo da agulha aqui em cima, porque não vai mudar nada. Então, para mudar a direção da agulha, eu tenho que mexer com ela superficialmente e aí sim, eu consigo dar uma nova direção. E assim é a nossa pistonagem, até que a gente encontra o ponto gatilho, dá o twitch e aí tudo relaxa. O infraespinal é um músculo que eu acho perfeitamente seguro de agulhar, mínimo risco de complicação ali. Agora, primeiro que tudo, tem que delimitar bem a escápula. Então, palpa a borda medial da escápula, porque se você não sabe onde é que está a borda medial da escápula, de repente está agulhando ali o romboide. E embaixo do romboide tem o gradil costal e em seguida o pulmão. E aí você pode fazer o pneumotórax, não é nada legal. Se você tem certeza que está em cima da escápula, não tem perigo nenhum. Se tocar no periósteo, tocou no periósteo. Volta um pouquinho e continua. Aí já sabe a profundidade que você pode chegar. Em geral, uma agulha de 40 milímetros, que é essa daqui, tá? Olha só o meu dedo, a agulha, tá? Em geral, uma agulha de 40 é o suficiente para chegar no infraespinal. Existem agulhas de 30, existem agulhas de 60, existe agulha de 70. Eu acho que eu tenho aqui uma agulha de 70 para mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é uma agulha de 70. Olha o meu dedo, o tamanho dela, né? Isso aqui é para agulhar músculos profundos, tipo piriforme, ilho-psoas, dentre outros, mas não é o caso aqui. E é uma terapêutica rápida. Vocês viram quanto tempo demorou entre a minha anamnese, meu exame físico, o agulhamento, e isso conversando e demonstrando com vocês. Não demorou nem 10 minutos. Ou seja, dá para fazer até no acolhimento. E se a gente tem a oportunidade de matar essa charada ainda no acolhimento, quantidade de pacientes que vão melhorar rápido das suas dores, que não vão ter suas dores cronificando. Essa é a ideia que eu quero trazer. Que todo médico de família, que todo médico da atenção primária seja capaz de fazer isso que eu fiz agora. Chegou um paciente com uma dor esquisita, com uma dor estranha, com um sintoma esquisito, identifica rápido que é dor miofacial, oferece fazer agulhamento seco, orienta o alongamento e orienta o fator perpetuante. Você demora 20 minutos cravados para fazer isso. Agora, não dá para perder tempo, né? Ah, Alexandre, e se o paciente não melhorar? Volta na semana seguinte e a gente faz de novo. Porque nem sempre melhora de primeiro, mas com muita frequência melhora. Se o paciente, por acaso, não melhorar na primeira consulta, você faz uma segunda ou uma terceira. Não tem nenhum problema, isso faz parte, tá? Isso está descrito. Qual a possibilidade de atingir a pleura nessa região da escápula? Zero. Por quê? A não ser que eu consiga atravessar a escápula. Nunca vi falar. É muito grosso e tem uma agulha bastante resistente, uma agulha rosa, talvez. Mas não, agulhar o infraespinal, dos músculos mais seguros que tem para agulhar, acho que até qualquer principiante pode fazer, desde que tenha algum instrutor do lado para auxiliar e não fazer, não machucar o paciente. Mas em termos de acidente, de perfuração de pleura, no infraespinal, desde que você saiba exatamente delimitar a borda medial da escápula, não é um problema. E outra, você está palpando o músculo, pede para o paciente contrair o músculo, que ele faz a rotação externa, ele contrai o músculo.
Quando ele contrai o músculo, você vai sentir o músculo contraindo o seu dedo. E é só botar a agulha ali. Dor de fibromialgia resolve? Excelente pergunta. Fibromialgia não é dor miofacial. Fibromialgia não tem ponto gatilho. Fibromialgia geralmente é uma sensibilidade generalizada, caracterizada por pontos mais sensíveis, são os tender points. Enquanto na dor miofacial a gente tem os trigger points, os pontos gatilho. É um pouco diferente, sim. A fibromialgia, ela comete mais mulheres do que homens, na proporção de 9:1, frequentemente na faixa etária de 40 ou 60 anos de idade, e com muita frequência vem acompanhado de problemas psicossociais, como depressão, ansiedade, fadiga crônica, assim. Já a dor miofacial, não. A dor miofacial não quer saber se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é idoso, se você, sei lá, tem qualquer tipo de preferência, ela vai acometer todo mundo por igual. Geralmente é unilateral, raramente ela é simétrica, eu nunca ouvi falar dela ser simétrica, mas pode acontecer, nada impede. Na dor miofacial, você obrigatoriamente tem que ter uma banda muscular tensa, você tem que ter um ponto gatilho ativo, e você tem que conseguir reproduzir a dor do paciente palpando aquela musculatura. Portanto, esse tipo de procedimento que eu fiz, o agulhamento seco, não serve para tratar fibromialgia. Agora, uma pessoa que tenha fibromialgia pode desenvolver algum ponto gatilho, algum músculo. Uma coisa separada da outra, mas pode as duas estarem juntas. Se a pessoa fibromialgica formou um ponto gatilho, aí sim, o ponto gatilho vai servir, o agulhamento seco vai servir para esse ponto gatilho, mas não para fibromialgia. Quantas pistonagens você pode fazer normalmente por ponto gatilho? Olha, vai depender de algumas coisas. Primeiro, a tolerância do paciente. Vocês notaram que eu fui agulhando e eu parava e perguntava, tá tudo bem? Posso continuar? Porque dói. O agulhamento do ponto gatilho é desconfortável, tá? Então, se o paciente tolerar, pode ir pistonando. Essa é uma coisa. E vai pistonar até quando? Até parar de dar twitch. Então, você pistonou uma, deu twitch. Duas, deu twitch. 3, 4, 5, deu twitch. Daqui a pouco você está pistonando, não está vindo mais nada, acabou. Esgotou os pontos gatilho, pode tirar a agulha. Agora, se o paciente é anticoagulado, você não vai ficar pistonando. Você bota a agulha ali, no máximo mexe um pouquinho e deu. Contraindicação relativa, tá? A anticoagulação não é uma contraindicação absoluta. A única contraindicação absoluta ao agulhamento seco é quando o paciente vira e fala que não quer. Quando você tem um paciente psiquiátrico, um surto psicótico, também você não vai agulhar. Quando você tem um paciente epilético, você vai... É uma contraindicação relativa, então você vai avaliar cada caso, vai ficar ali do lado. O uso de marca-passo é uma contraindicação relativa também. E é isso. Então, a pistonagem, a princípio, você vai fazendo até esgotar os pontos gatilho ou até a pessoa chegar no limite dela. Então, sempre permita que o paciente conduza o procedimento. Você vai, para e pergunta, posso continuar? Não, não posso. Tá bom, tá ruim, quer que eu pare um pouquinho? E assim ele fica mais à vontade e te permite fazer melhor, tá? Se você apenas sair fuxicando de uma vez só, o cara vai ficar assustado e nunca mais volta em você. Esporão calcâneo e fascite plantar. Funciona agulhamento seco? Muito boa pergunta. Por quê? Para começo de conversa, esporão calcâneo. 50% das pessoas assintomáticas têm esporão calcâneo e não sabem disso. O fato de eu ter uma dor no calcanhar, se eu fizer uma radiografia e encontrar um esporão, significa que aquele esporão é a causa da dor? Depende. E se ele já estava lá antes? Nós sabemos que 50% das pessoas têm esporão calcâneo, pessoas assintomáticas, e agora? Você tem que pensar em diagnósticos diferenciais. O que mais poderia provocar dor na região, no centro do calcânio? Dá para pensar em inflamação do coxinha de pouso, dá para pensar em fratura por estresse do calcânio, dá para pensar em ponto gatilho do quadrado plantar, dá para pensar em várias outras coisas. Já a fasciite plantar, nisso é bem bacana, porque tem um estudo que mostra que, estatisticamente, 90% dos casos das pessoas que foram diagnosticadas com fasciite plantar tinham ponto gatilho nos gastrocnêmios. Então, até porque se você for parar e pensar quais são os fatores de risco para fazer fasciite plantar, eles são longas caminhadas, longas corridas, permanecer muito tempo de pé, e usar saltos ou calçados rasteirinha. O que isso vai fazer? Vai forçar cada vez mais os gastrocnêmios. Então, às vezes, o problema não é a fasciite é só a fumaça, não é o incêndio. Enquanto não desativar aquele ponto gatilho no gastrocnêmio, a dor vai continuar reproduzindo. Então, na dúvida, encontrou alguém com fasciite plantar, vai palpar aquela panturrilha. Em geral, é o ponto gatilho que é proximal e medial, ou seja, próximo da fossa poplítea, na gastrocnêmio medial. Aquele ponto gatilho que irradia para a região do calcâneo, confundindo com fasciite plantar. Tá aí, batata. Dê uma agulhada ali, resolveu, acabou, resolve. E outra dica, assim, o melhor tratamento para fasciite plantar é o quê? Alongamento. De quem? Dos gastrocnêmios do sóleo, que é um dos tratamentos para dor miofacial. O tratamento farmacológico. Vocês já devem ter ouvido eu falar aquela história clássica. Doutor, eu já fui a vários médicos, já tomei vários remédios, já fiz vários exames e ninguém sabe o que eu tenho. Pois bem, essa história é real.
Então, anti-inflamatório vai no máximo aliviar por alguns momentos, depois a dor volta. Analgésico, a mesma coisa. Opioide, a mesma coisa. Antidepressivo, anticonvulsivante, a mesma coisa. Esses remédios não melhoram. Ah, Alexandre, tem relaxante muscular. Dos relaxantes musculares, o único que mostrou alguma evidência em aliviar as dores dos pontos gatilho foi a tizanidina, o nome comercial Sidarlude. Então, se for para prescrever um relaxante muscular, a tizanidina, aplicar calor local, pode fazer a compressão isquêmica também. Quem não sabe fazer agulhamento ou quem não tem agulha para fazer na hora, pega uma bolinha de tênis e fica ali massageando em cima, fica pisando em cima, fica, enfim, comprimindo, né? Mais alguma pergunta, gente? Sinto dor na canela. Pode ser canelite? Pode ser mil coisas. Uma delas é canelite. Pode ser dor miofascial também. Dor miofascial está tão presente, está tão comum. Cefaleia, então. Hoje em dia, quando alguém chega com cefaleia, para mim, a primeira coisa que eu penso já é dor miofascial. Já fico procurando entender qual é o padrão de dor. Lembrei, mais uma coisa que é importante para o diagnóstico de dor miofascial. Vocês precisam se familiarizar com os padrões de dor referida. Portanto, eu sei que a dor do trapézio superior vai irradiar para trás da orelha e para a região temporal. Eu sei que a dor do esternocleidomastoide vai irradiar para a orelha, atrás da orelha, ao redor do olho, que pode dar zumbido. Eu sei que a dor do esplênio, que está aqui na minha nuca, pode irradiar para o topo da cabeça. Eu sei que a dor do masseter pode irradiar para o dente, e assim por diante. Então, conhecer os padrões de dor faz uma grande diferença e ajuda muito. Então, no tratamento farmacológico, eu já disse, não gastem tempo prescrevendo analgésicos, opioides, não vai resolver. Não vai gastar dinheiro, vai produzir efeito colateral. No máximo, a tizanidina, e pode ter alguma evidência, alguma eficácia. A tizanidina de 2 miligramas, pode fazer até 3 vezes ao dia. Importância da fisioterapia. Fisioterapia é fantástica, fundamental e é muito importante. Os fisioterapeutas sabem manejar muito bem com técnicas de manipulação, de liberação miofacial, muito melhor do que médico. Se você já tentou de tudo, você não faz agulhamento, não tem o agulhamento como uma opção, você pode prescrever a tizanidina, relaxante muscular, e encaminha para o fisioterapeuta já com diagnóstico, já facilita a vida do fisioterapeuta, né? Não precisa dizer para ele o que ele vai fazer, eu quero 10 sessões de ganho de força, amplitude, movimento, bobagem. Deixa que o fisioterapeuta vai decidir qual vai ser a melhor forma de tratar aquela pessoa. Apenas dê o diagnóstico para ele. Para bruxismo, funciona? Eu tive um caso, uma paciente que eu tratei, que ela vivia rangendo os dentes, acordava sempre com muita dor de cabeça, de tanto ranger os dentes, usava a plaquinha. E aí eu falei para ela, olha, posso dar uma examinada? Aí palpei aqui o masseter e tinha um baita no ponto gatilho que reproduzia a dor dela. Agulhei, no dia seguinte ela voltou toda faceira, acordou sem dor. Então, sim, bruxismo pode ser provocado por ponto gatilho do masseter, tá? Dá até uma luz no final do túnel. Quanto tempo precisa ficar comprimindo para dissolver o ponto gatilho? A técnica de compressão isquêmica prevê que você comprima aquele ponto gatilho, é para apertar, não é para ficar só suavizar, é para apertar mesmo, tá? Mas não demais também, digo, é um meio termo. Aproximadamente 1 minuto e meio, e isso você pode repetir várias vezes ao dia. Onde eu consigo os padrões de irradiação? Tem um site na internet, que talvez já tenha ouvido falar, chamado Google. Bota no Google, dor miofascial, ponto gatilho ombro, ponto gatilho cabeça, ponto gatilho panturrilha, você vai encontrar tudo lá. Então, eu uso isso muito na minha prática. Quando eu quero falar ao meu paciente, olha, você tem um problema no músculo, aí abro lá na internet, ponto gatilho, tá vendo isso aqui, sua dor é assim, não é assim mesmo, então, o problema tá aqui, né? Bodybuilder, o que indica para dores musculares? Depende. Se eu não estou acostumado a malhar, fui para academia, malhei feito um condenado, no dia seguinte eu vou acordar todo dolorido. Isso não necessariamente é dor miofacial. O que eu vou precisar fazer nesse caso é repouso. De novo, quando o caso é dor miofacial, e aí para saber se é ou não é, eu já dei as características aqui. Se a dor for miofacial, o agulhamento seco funciona assim, até para bodybuilder, lógico, com certeza, uma excelente indicação. E outra, porque o ponto gatilho reduz a força fica inibida. Então, existe um termo que vem da cinesiologia chamado inibição motora, e que tem a ver com o ponto gatilho. Você solta o ponto gatilho, vocês viram a Ju aqui, a força dela restaurou na hora. Para insônia, sim, eu achava que eu tinha síndrome das pernas inquietas. Na verdade, eu descobri que eu tinha ponto gatilho na panturrilha e na coxa. Agulhei e resolvi. Mas quem tem dor crônica, quem tem ponto gatilho, pode sim ter distúrbios do sono. Por quê? Porque o ponto gatilho fica incomodando a gente constantemente. Ele não é que ele tem uma coisa que faça piorar ou faça melhorar. Ele dá louco, ele vem quando ele quer e incomoda. Portanto, sim, pode provocar insônia, é uma grande causa. Uma das causas, né? Não é só ela. Para bursite, resolve? Não. A não ser que o diagnóstico esteja errado. Por quê? Alguma coisa inflamou essa bursa. O que foi que inflamou a bursa? Será que não foi o tendão que está muito repuxado, que está muito encurtado? Nesse caso, se esse tendão está encurtado por conta de uma dor miofacial, então o diagnóstico não é bursite. O diagnóstico é uma dor miofacial naquele músculo que, por estar encurtado, acabou irritando a bursa.
Então, de novo, tratar a bursa vai ser abafar a fumaça, não apagar um incêndio. Qual a posição mais habitual para agulhamento do infraespinal? Pois às vezes eu mudo o decúbito para agulhar e o ponto fica mais difícil de achar. Então tá, eu posso agulhar o infraespinal sentado, como eu demonstrei com a Ju, mas a melhor técnica seria com o paciente deitado e decúbito lateral, abraçando algum travesseiro. E aí, o que você tem que fazer? Palpar bem onde é que está a borda medial da escápula, se quiser desenha no corpo do paciente, pede autorização, e aí agulhar. Para torcicolo, um excelente diagnóstico diferencial de torcicolo é dor miofacial. Tá? Muito comum você encontrar, a pessoa chega lá toda torta, tem uma contratura muscular de algum músculo ali. Localizou, palpou, reproduziu a dor, tira e queda, mete a agulha que vai resolver. A tendinite, o próprio nome já diz, termina com ite é inflamatório, conjuntivite, sinusite, rinite, tudo que termina com ite é inflamatório. Então, entra aquela primeira questão que eu falei, quais são as grandes síndromes dolorosas? Existe a dor inflamatória, que eu vou tratar com anti-inflamatórios. Existe a dor radiculopática, que eu vou tratar com anticonvulsivante e antidepressivo. Existe a dor miofacial, que eu vou tratar com agulhamento seco. Então, se a dor é inflamatória, não adianta fazer agulhamento seco, porque você não vai encontrar ponto gatilho. Você vai encontrar um tendão, um músculo bem inflamado. E na dor lombar? Nossa, a dor lombar é o que mais tem dor miofacial. A principal causa, na minha opinião, que eu mais vejo. O que pode provocar dor lombar relacionada a pontos gatilho? Quais são os músculos mais frequentemente acometidos? Vamos lá. Quadrado lombar, é batata. Os paravertebrais, dentre eles ilicostal e longuíssimo. E os glúteos médio e mínimo. Esses 4 aí são campeões. Eles fazem muita dor lombar, muita. Enxaqueca, total. Muito caso atendi um cara. É muito normal atender alguém que chorando de dor, a minha enxaqueca está atacada, mas o remédio não quer resolver. Aí eu vou ali, palpo o trapézio superior e reproduz a enxaqueca dela, né? E aí a pessoa está tomando carbamazepina, já fez ressonância, já foi neurologista, ninguém resolve a dor dela, aí você vai dar uma agulhada e resolve na hora. Então, gente, para vocês verem, assim, dor miofacial tem N diagnósticos diferenciais. E com muita frequência eu me encontro descobrindo coisas que eu tratava antigamente de maneira errônea. E agora que eu conheço a dor miofacial, eu trato muito mais coisa. Mudou, sabe? Como se tivesse colocado uma nova lente de contato, agora eu consigo enxergar o mundo com outros olhos, é muito mais fácil. Então, para quem nunca ouviu falar, eu recomendo começar a se inteirar mais nesse assunto, porque a dor miofacial é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Ela está presente todo dia, sem exceção. Todo dia eu vejo pelo menos 1 ou 2 casos diferentes de dor miofacial. Todo mundo leigo pergunta assim, mas você é o quê? Você é clínico? Não, eu sou médico de família. Assim, como assim médico de família? Assim, olha, eu sou especialista na pessoa. O cardiologista é especialista nas doenças do coração, o pediatra nas doenças da criança, o geriatra nas doenças do idoso. Eu sou especialista em pessoas. Essa é uma das definições mais simples para entender o que é um médico de família. Então, eu posso atender o recém-nascido, fazer o pré-natal, atender o idoso, o acamado, fazer pequenas cirurgias, atender o paciente que tem algum transtorno psiquiátrico, aconselhamento familiar, fazer exame ginecológico, por aí afora. E de tudo isso, eu, particularmente, acabei tendo um grande interesse pela avaliação e manejo das dores musculoesqueléticas, que é um campo que era muito pouco explorado dentro da medicina de família, e eu resolvi levantar essa bandeira de levar esse conhecimento ao maior número de médicos possível. Então, fica aqui meu forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até logo, pessoal!